Boa, boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Mais uma videoaula, dessa vez com vocês, números decimais, tá certo? O que são os números decimais? Números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira, que é aquele número que fica à esquerda da vírgula, tá certo? E uma parte decimal, que é aquele número que fica à direita da vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Além disso, todo número decimal finito e dízima periódica possuem representações fracionárias, tá, pessoal? De maneira geral, os números decimais são todos os números que a gente estudou até agora, tá certo? Então, até meados ali do 7º ano, você foi até o grupo, né? Até o conjunto dos números racionais. Até o conjunto dos números racionais, você vê aí os números decimais, tá? Então é por isso que a gente diz de maneira geral, não significa que são todos os números quebrados, entre aspas, tá certo? Porque, por exemplo, você pode colocar um número inteiro como um número decimal. Você pode representar ele como um número decimal. 1,0. Você colocou a vírgula e o zero ali. A diferença é que o zero ele não representa a parte decimal. Ele não tem uma representação decimal. Tá certo? Ele está ali só para constar. Isso aí acontece muito quando a gente fala de dinheiro, né? Quando a gente vai representar um valor monetário. Você normalmente, para representar o dinheiro, você usa duas casas decimais. Por mais que você não tenha centavos, mas você coloca. Se eu quero escrever R$ 25, R, cifrão 25,00, que é para indicar que você não tem centavos. Tá certo? O 25 é um número decimal? Sim, é um número decimal. Só que a diferença é que ele só possui uma parte inteira, ele não possui aquela parte decimal, que a gente coloca o 00. Tá certo? O que são números decimais, propriamente dito? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula, assim como os números inteiros. Olha lá, hein? Acabei de falar. Ó. Os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como realizar compras no supermercado, abastecer um carro, mexer com dinheiro, número decimal, né? Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. A nota de vocês também, quando vocês fazem uma prova, um curso, uma faculdade, normalmente é um número decimal, né? Nomenclatura de números decimais. Olha lá. A fim de facilitar definições que virão a seguir, estabelecemos algumas nomenclaturas. O número decimal é formado por sua parte inteira e pela parte decimal. A parte decimal é organizada da seguinte maneira: décimo, centésimo, milésimo. Aí meio que ele reseta, né? Décimo de milésimo, só que ele acrescenta mais alguma coisa. Centésimo de milésimo, tá? E assim por diante. Beleza? Olha o exemplo ali. Vamos lá, mais um exemplo aí. Dessa vez ele está separando. Vamos lá, ó. 5,4561. Como é que eu leio isso daqui, né? Como é que é composto esse número? O 5 é a parte inteira, que está à esquerda da vírgula. 4 décimos, ó, décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo, ó. Tá? A gente faz muito isso daqui, 5º ano, quando você coloca aquela parte de ordinal, você está decompondo os números, só que agora a gente está decompondo um número decimal, tá? Veja que o algarismo 5 aparece 2 vezes no número, entretanto, ele representa quantidades diferentes. O 5, a parte inteira, que está aqui à esquerda, indica unidades, enquanto os números que estão à direita da vírgula representam frações de um inteiro. Então eu tenho menos que um inteiro aqui, essa quantidade aqui, ó, menos que 1, tá? Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros
4.561 décimo de milésimos, tá certo? É como se você resetasse essa leitura a partir da vírgula. Então você lê no final, né, de acordo com a posição do teu último número. Então 4.561 décimos de milésimo. Se eu parasse no 6, 456 milésimos. Se eu parasse no 5, 45 centésimos, tá certo? Então você lê como se você estivesse resetando à direita da vírgula e no final você vai acrescentar, né, de acordo com a posição do teu último algarismo. Vamos lá, ó. Faça análise de cada algarismo do número e escreva por extenso, um exercíciozinho aí como exemplo. Então, nós temos lá, ó, 7 inteiros, 143 o quê? O 3 parou onde? 1, 2, 3 milésimos. Então 143 milésimos, né? Olha lá a decomposição dele. Tá certo? Portanto, a leitura do número fica 7 inteiros, 143 milésimos. De novo, é como se você resetasse aqui na parte direita da vírgula. Veja que à esquerda da vírgula sempre se encontra a parte inteira. Observe agora que, quando o algarismo 0 é acrescentado nos décimos, centésimos, milésimos e assim por diante, não se altera o número, desde que não exista nenhum número à direita. Olha aqui, ó, qual é a diferença de 3,000 para 3? Nenhuma. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Vale a mesma justificativa que eu falei para vocês agora dos R$25. Eu não dei os R$25 como exemplo. Quando a gente fala de um número inteiro com valores reais, a gente costuma colocar 00 no final. Por quê? Normalmente, monetário, né? A parte monetária, o dinheiro, a gente coloca essas duas casas decimais porque representam os centavos, né? Então, no caso, eu teria aqui R$3,00 e 0 centavos. R$5,00 e 0 centavos. Para simplificar, R$5. Tá? Então, à direita da vírgula, esse 0 no final não faz diferença. Eu já comentei isso aí em outros vídeos, beleza? Operações com números decimais. Isso daqui é importantíssimo, tá? A galera aí que está um tempo sem estudar acaba esquecendo. Adição, primeira operação básica aí da matemática. A adição de números decimais é definida assim como a adição de números inteiros. Eu já digo para vocês que não tem diferença, tá? O detalhezinho aqui é o seguinte: devemos somar a parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Tá? Eu sempre comento isso daí nas minhas aulas. A gente tem que alinhar a vírgula. Repara, o que eu estou fazendo aqui com a vírgula, ó. Nossa, eu botei de um lado e veio para o outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui para o lado. Aham. Olha lá. Eu estou alinhando a minha vírgula embaixo de vírgula, tá? E é isso que tem que ser feito. Não interessa se o número vai ficar sobrando ou faltando aqui à esquerda ou à direita. O que comanda essa operação aqui é a vírgula. Tá certo? Subtração, mesmíssima coisa, você tem que alinhar a vírgula. O que pode acontecer aqui é, por exemplo, você embaixo tem um número maior do que em cima. Aí você vai fazer do mesmo jeito que você faria numa subtração, que é pegar emprestado do algarismo na frente. Tá certo? Então a subtração e a adição são duas operações aí gêmeas, né? Tá certo? Vamos lá. Multiplicação com números decimais. A multiplicação entre dois números decimais pode ser realizada de duas formas. Podemos operar de maneira semelhante à da multiplicação de dois números inteiros, que é a minha favorita. Tá? Eu sempre faço dessa maneira aí. Somando ao final a quantidade de casas decimais de dois números e colocando-as no resultado. Ou podemos transformar os números decimais em frações e utilizar a multiplicação de
fração. Essa daí é a minha menos favorita, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de fazer desse jeito, que eu acho que dá mais trabalho. Mas enfim, cada um com seu cada um. Vamos lembrar como transformar número decimal em fração? Vale aí a nossa lembrança. Olha lá, muito facinho isso aqui, né? Números decimais em fração. Para escrever o número decimal na sua forma fracionária, devemos conservar o número sem a vírgula no numerador e colocar a potência de base 10 no denominador. Ou seja, devemos colocar os números 10, 100, 1000, são números de base 10, né, que eu sempre falo para vocês. E assim por diante, de acordo com a quantidade de casas decimais que andamos para tornar o número decimal um número inteiro. Veja o exemplo. Então, basicamente aí, a gente acaba se tornando meio repetitivo, né? Mas é assim que funciona, né? Você tem aqui duas casas decimais, então são dois zerinhos aqui embaixo. Você esquece o zero e a vírgula, você pega o número bruto. Que número é esse? 43. Pá, 43. Quantas casas decimais você tem aqui? Duas, então são dois zerinhos aqui embaixo. Simples e basicamente isso. Exemplo, 0,43, a gente acabou de fazer aqui em cima, né? E o exemplo 2, olha lá, 0,8, 8, uma casa decimal, 10. Aqui eu fui além, né? Eu simplifiquei ainda, dividi por 2 em cima e embaixo, ó. Deu 4 quintos. 8 décimos é a mesma coisa, né? É uma fração equivalente a 4 quintos, tá certo? Vamos lá, aí da maneira, vamos dizer assim, tradicional. Olha lá, utilizando dois métodos, determine o produto entre 0,42 e 1,2. Antes de efetuar a multiplicação, perceba que 0,42 possui duas casas decimais e que o número 1,2, aqui eu botei o quê? O zero só para ficar na mesma quantidade, tá? Mas esse último zero aqui eu podia até excluir. Possui duas delas. A soma disso resulta em 4 casas decimais. Por quê? Eu tenho duas casas decimais aqui no 42 e agora eu vou ter duas casas decimais aqui. Tá certo? Eu poderia retirar esse zero aqui também, que não ia fazer diferença. A única diferença aqui no final é que eu ia ter um zero a menos, automaticamente uma casa decimal a menos, mas o número final ia ser o mesmo. Tá certo? Pô, professor, então por que tu botou esse zero aqui? Só porque na imagem tem o zero. Tá certo? Ia dar mais trabalho para eu apagar isso daqui, eu coloquei o zero aqui só para poder alinhar com a imagem. Beleza? Professor preguiçoso. É mais ou menos isso aí, tá? Então, olha lá o resultado, como é que fica. Então, o que eu falo para vocês? Esquece a vírgula. Esquece a vírgula, esquece a vírgula. Multiplica normalmente. Você está multiplicando aqui agora 0,42 por 120. Multipliquei, pá, achei esse resultado aqui, 0,5040. Beleza? Esquece a vírgula. Depois que você achou isso daqui no final, você volta aqui para cima e você conta quantas casas decimais tem. Eu tenho uma, duas, três, quatro casas decimais. Então, da direita para a esquerda, você vai contar uma, duas, três, quatro casas decimais. Coloca aqui. Tá certo? Fez isso aqui, não tem erro. Ó, repara que esse número, exatamente este número aqui, eu pedi para você resolver de duas maneiras diferentes. Olha lá, passei para fração, simplifiquei. Repara que isso aqui vai te dar mais trabalho, né? Passei para fração, simplifiquei. E agora eu vou multiplicar os dois na forma de fração. Multiplica em cima, embaixo, embaixo. Tá aqui. Aí eu vou lá, simplifico e divido. Dá muito mais trabalho, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês que dá para fazer assim também. Divisão. Para realizar a divisão entre números decimais, precisamos igualar as casas decimais, multiplicando os dois números por potências de 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Após as casas decimais estarem iguais, a divisão é realizada da mesma maneira que a de números inteiros. Então, pessoal, o macete aqui é multiplica, tá certo? Se eu tenho vírgula aqui na esquerda ou vírgula aqui na direita, você vai multiplicar por 10 os dois números ao mesmo tempo,
tá certo? Lembra que isso daqui é uma balança. Se eu colocar 1 quilo aqui, eu tenho que colocar 1 quilo aqui. Se eu multiplicar por 10 aqui, eu tenho que multiplicar por 10 aqui, tá? Constantemente junto, beleza? É simultâneo. Então, multipliquei por 10 aqui, para poder andar com a vírgula uma casinha para a direita, para ficar um número redondo. Vou ter que multiplicar por 10 aqui também. Beleza? Essa divisão aqui, qual é a divisão? É essa daqui de cima, tá? Eu estou dividindo 0,504. Tem quantas casas decimais? 1, 2, 3. Para eu transformar esse cara aqui em número inteiro, eu vou multiplicar por 1, 2, 3. 1000. Tá certo? Só esse número aqui. Beleza? Se eu for multiplicar por 1000, eu consigo transformar ele num número inteiro. Beleza? Se eu multipliquei por 1000 de um lado, eu tenho que multiplicar por 1000 do outro. Tá? Essa divisão aqui, os números são os mesmos, tá? Mas não tem nada a ver com essa relação aqui na multiplicação. Beleza, pessoal? Peguei aqui aleatório, tá? Só estou citando aqui alguns exemplos. E para não deixar vocês na mão, a gente tem aqui uns exercícios resolvidos. Tá certo? Depois eu vou passar mais. Eu posso fazer aqui uma aula só corrigindo exercício aí com vocês, fazendo junto. Beleza? A gente tenta não postergar muito a aula, que é para não ficar muito enjoativo nem cansativo para vocês. Tá certo? Então, olha lá. Questão 1. Escreva o número decimal em sua forma fracionária. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3. Então, vou multiplicar por 1000. Multipliquei por 1000. Tornei o número inteiro. Tenho que colocar esse 1000 embaixo, né? Então, eu tenho aqui, ó. Para simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, para poder ter ela de maneira irredutível. Questão 2. Um pacote de sabão com 4 barras custa 2,88. Quanto custa cada barra? Ou seja, se 4 custam 2,88, eu tenho que pegar esse número e dividir por 4. É o que eu vou fazer aqui adiante, ó. 2,88 dividido por 4. Pô, não sei dividir assim. O que eu faço? Vou ter que transformar esse número aqui em um número inteiro. Para fazer isso, eu conto quantas casas decimais tem. Eu tenho 1, 2 casas decimais, tá certo? Então, eu tenho que multiplicar por 100 para ficar inteiro. Só que eu não posso multiplicar só um lado, eu tenho que multiplicar os dois. Ó. É o que eu estou fazendo aqui embaixo. Ó. Por quê? Eu tenho que manter minha balança equilibrada. Então, automaticamente, agora eu tenho quem? 288 dividido por 400. Repara que o 288 ele é menor. Então, eu começo aqui com 0, coloco um 0 aqui para compensar e toda divisão é normal. É como se fosse um número qualquer. Tá certo? Então, cada barra custa 72 centavos. Olha lá. Soma, né? O que a gente tem que fazer para poder somar um número? A gente alinha a vírgula. Você efetua de maneira que você alinha essa vírgula. Repara que aqui é só 65. Então, o que a gente faz aqui só para não ficar em branco? A gente completa com um 0. Tá? Não ia fazer diferença nenhuma, ó, que o 2 desceu de qualquer jeito. Mais uma soma aí para vocês também, ó. 2,4. Completei com 0. Por quê? O que manda aqui é a vírgula embaixo de vírgula. Próximo aí agora com subtração. Vírgula embaixo de vírgula. Professor, se não tivesse nada aqui, se fosse só 3,8, ia ficar aqui 3,800. Você tem que completar, você tem que ter alguma coisa em cima para poder subtrair. Ah, mas o 0 não tira 2. O que eu faço? Eu pego emprestado. Todo o resto é igual. A única diferença aqui é você alinhar a vírgula. Falou, pessoal? Então, aula curtinha aí, 20 minutinhos mais ou menos, tá? Essa matéria é prática. Não tem muito o que falar, não. A teoria e os exercícios resolvidos são esses aí. Tá certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje é só isso. Mais uma vez eu agradeço aí a audiência e a paciência de vocês. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou? Tchau, tchau.
Fui.